Senta aí, querido. Senta. Aleluia. Glórias a Deus. Você sabe, nós estamos numa série aí, gerando o quê? Vocês já esqueceram? Essa é a sétimo dia que eu estou aqui ministrando, gerando o novo. Se você ainda não pegou o novo, é sinal que você está precisando ir no médico, né? Tem algum problema aí, né? Alguma coisa acontecendo. E nessa série Gerando o Novo, hoje eu quero falar sobre abandone o velho. Fala, abandone o velho. Não é para deixar o vovô, não é para deixar o marido, não. Vamos levar a sério essa palavra, tá legal? Abandone o velho. Para viver o novo, você vai precisar abandonar o velho. Você está pronto para abandonar o velho? Para tirar da sua vida coisas que não tem razão, não tem motivo, não tem, né, sequência, não tem objetivo. É muito importante a gente entender isso, porque você vai na casa das pessoas, né, e você vê que até às vezes no carro as pessoas vão guardando. Outro dia eu estava com a bispa, eu estava perturbando ela, que ela estava com uma lata de batata frita, né, e eu falei: você tem batata frita nessa lata? Ela falou: não, acabou. Eu falei: por que você não joga isso fora? Eu estou pensando, mas eu esqueço. E está ocupando um espaço, não está? E você não faz isso no seu carro também? Deixa a caixinha de chicletes vazia? Não, desculpa, só no meu carro que acontece isso, está certo. Eu estou no meio de um povo santo, Senhor, povo santo, lá não acontece nada errado. E se eu entrar na sua casa e começar a abrir gavetas? Eu vou achar coisas com problema, né? Tem gente que pega a pilha para jogar fora, deixa na gaveta para jogar depois, está lá até hoje, sim ou não? Está ocupando o quê? Quem aqui já não viu na sua casa estourar a pilha dentro da lanterna, dentro do controle remoto, dentro de alguma coisa? Dá um trabalho para limpar, que é coisa do capeta, sim ou não? Você fala: meu, que é isso? De onde veio essa meleca toda? E começa a correr tudo. Então está na hora da gente repassar e pegar tudo que é velho e jogar fora, se desfazer. Porque quando a gente começa a entender que coisas que não têm mais propósito precisam ser tiradas da nossa vida, nós começamos a entender que Deus tem renovo, tem coisas novas para estabelecer sobre nós, tem projetos novos para colocar sobre a nossa vida. E isso é uma coisa que parece que fica complicado na mente humana, né? Ele fala assim: tá, mas se um dia eu precisar? Já ouviu essa frase? Você tem aquele amigo que não vale nada, mas você fala assim: puxa vida, faz tempo que eu conheço ele. Pois é, você conhece ele, mas não conhece tanto assim. Se conhecesse mesmo, já tinha desfeito essa amizade, sim ou não? Você viu como o pessoal fala assim: eu não vou falar para ele não me pegar. Cara, quem vai te pegar é Deus, é o Espírito Santo, não sou eu não. Você está mantendo coisas na sua vida que não tem necessidade, coisas que não te fazem crescer, só te fazem regredir. Tem horas que nós temos que trocar nossa visão, nosso emprego, tem que trocar às vezes nossa condição, porque tem coisas que ficam presas, e a gente precisa começar o novo. Você reparou que até a moda muda toda hora? É por isso que eu não jogo fora aquele sapato lá, Luiz XV, não sei das quantas lá, porque vai que volta a moda, mas já passou 20 anos, mas vai que volta. Seu guarda-roupa está entulhado, sim ou não? Pior que assim, né? Aí a gente faz uma campanha do agasalho: pessoal, pegue aquilo que você não usa mais, traz aqui para a gente dar para as pessoas que precisam. Aí ele vai, olha a primeira peça, essa aqui eu gosto muito, aí dobra. Aí pega a camiseta, que é tamanho, vamos falar P, para não falar PP. Ele já está usando GG, mas ele está guardando. Ele fala: mas um dia se eu emagrecer, meu irmão, se você sair de GG para P, provavelmente você já está no caixão, porque você vai perder até a alma, para ficar leve assim. Então, tem coisas, eu estou brincando com essa situação, mas tem coisas da vida da gente que precisam ser mudadas. Tem coisas que a gente não quer mudar por certos comportamentos e hábitos, mas precisa ser trocado. Deus quer colocar coisas novas na sua vida. Esquece as leituras antigas, traz a Bíblia, traz o renovo que Deus tem colocado, os livros. Começa a imaginar o quanto o Espírito Santo quer abrir a porta para você passar,
O quanto ele gostaria que você tivesse um emprego, não um emprego obrigação, mas um emprego prazer. Um emprego que você trabalhe, ganhe dinheiro e consiga sobreviver com ele felizmente. Não, apóstolo, não existe. Existe, querido, existe. Deus abre porta onde? Você acredita nisso? Então existe. Só que nós ficamos parados lá em casa. Nós continuamos indo no mesmo endereço. Tem gente que faz tantos anos que trabalha no mesmo lugar, que ele solta o carro e chega lá na empresa. É tanto hábito, é tanta coisa que ele fica lá. Ele não começa a pensar assim: puxa, eu poderia crescer, eu poderia me desenvolver, eu poderia fazer um cursinho complementar, eu poderia isso e aquilo. E ele não pensa. Isso também acontece com os crentes. Tem crente que já vai na igreja há 20 anos, mas ele nunca salvou uma alma, mas ele nunca fez uma oração poderosa e curou uma pessoa, mas ele nunca conheceu o profundo do Espírito Santo de Deus. Ele acha que isso não é para ele, que ele não é pastor. Mas a Bíblia não diz que isso é coisa de pastor, isso é coisa de cristão. Tem cristão aí? Então é com você que Deus está falando. É começar a viver um novo de Deus na sua vida. Tem gente que fala assim: mas eu não consigo ouvir Deus falar. Mas você já tentou alguma vez um diálogo? Porque você já passou tantas vezes na frente da casa de alguém, mas nunca parou para falar com a pessoa. Eu acho bacana quando aquele pessoal, quando muda, eles vão lá, tocam campainha: eu sou seu novo vizinho, estou morando aqui do lado agora, se precisar de alguma coisa estou à disposição. Aí fala: mas se ele for ladrão? E se você for o ladrão que vai na casa dele? Quer dizer, a chance é mútua. Só que de repente eu preciso começar a pensar nas possibilidades que Deus quer me dar. Deus quer dar a você novas possibilidades. Deus quer colocar na sua mão condições diferenciadas. E aí está faltando o quê? Eu me dispor, eu me liberar, eu participar. Eu não consigo conversar nem com o irmão que senta do lado, quanto mais eu vou conversar com o vizinho. Mas a grande visão de nós falarmos que nós estamos congregando, quer dizer juntar pessoas, ter a mesma visão. Pode um cristão ter a visão diferente do outro cristão? Não deveria, não é verdade? Então quer dizer que nós deveríamos conseguir conversar com o nosso irmão, porque eu não vou perguntar para ele se ele come feijoada ou come arroz e feijão. Não vou perguntar isso para ele. Eu vou falar com ele primeiro sobre aquilo que é de interesse comum, palavra de Deus. Vou falar sobre os milagres que Deus faz. Vou falar sobre todas as coisas maravilhosas que Deus tem preparado. E depois eu vou para os secundários, os terceiros e tal, vou para os outros assuntos. Mas só que eu chego lá e eu quero que ele se dê bem comigo no futebol. Puxa, mas ele é corintiano, eu sou palmeirense. Será que dá certo? É difícil, né? São Paulino, Santista, a gente começa a colocar um monte de percalços. Só que veja bem, irmãos, o que nós temos em comum é o mesmo Deus, é a mesma palavra, é a mesma verdade. O resto não é determinante. Pode ser participativo, mas não é determinante. E aí eu preciso começar a entender isso, que Deus está querendo dar novidade de vida para você. Será que você está pronto para receber coisas novas? Tem muitas pessoas que vivem do passado e por isso não se permitem receber o novo de Deus. O passado tem que servir para a gente de histórico, de degrau, para a gente alcançar coisas ainda melhores. Ainda melhores. A mudança é algo desconfortável para os seres humanos. Você reparou? Tudo que é mudança o pessoal encolhe. Nós vamos mudar, chega na empresa, a gente fala, né? Pessoal, nós vamos mudar aqui o setor, vamos fazer isso, aquilo. O pessoal já começa: mas eu sempre sentei nessa mesa, mas eu sempre isso, aquilo. E quando chega na igreja então? Já reparou que as pessoas têm o hábito de sentar na mesma cadeira? Eu já vi irmão que chega lá e fala assim: eu não gostei, o cara sentou no meu lugar. E eu nem sabia que ele tinha comprado o lugar, nem sabia, senão eu colocava o nome dele lá grudado, mas não sabia. E de repente fala assim: nós viemos aqui para quê afinal? Para nos acomodarmos ou para recebermos? O bom seria que a gente sentasse em lugares diferentes constantemente. Mas por quê? Porque eu ia encontrar pessoas diferentes, e eu ia ter visões
diferentes, de posições diferentes. E nós muitas vezes não estamos aproveitando essa condição de conhecer pessoas novas, de mudar a história. Se o passado tem que servir de histórico, ele não pode ser o meu cotidiano, não pode ser o meu dia a dia. A mudança é algo desconfortável, é verdade, né? E algumas vezes até dizemos que a mudança dói, porque nos tiram da zona de conforto. Quantas vezes quando muda alguma coisa a gente fica preocupado? Eu lembro quando era criança que a gente mudava períodos de escola, né? Eu morava em São Paulo, mudei para São Bernardo e eu tinha 12 anos, tal, então saiu de uma escola lá, veio para outra escola aqui, a morte. Mas quando saiu daquela escola, mudou para outra escola, acho que um ano depois, horrível, parecia ser a coisa mais... Por quê? Porque a gente tenta ficar apegado naquilo que nós temos controle, e quando vem alguma coisa que a gente não tem controle, é terrível. Mas depois de um tempo, o que acontece? Adapta. Você entra numa empresa, ela é nova, tem todas umas coisas para fazer, com pessoas para você conhecer, mas depois de 6 meses, como é que você está lá dentro? Oi Zé, bem Antônio, tudo bem? Tá, vai andando, vai comendo no refeitório, você sabe o lugar mais ou menos, senta por ali, já chama de amigo algumas pessoas, porque nós somos assim. Então nós precisamos abrir o nosso coração, por quê? Porque nós precisamos sair da zona de conforto para Deus nos dar novas visões, novas condições, coisas novas para a tua vida. Amado, quando a gente olha na Bíblia e a gente começa a ver tudo que Deus fez, Ele fez coisas tremendas, mas não foi para todos, não foi para todos. Somente aqueles que se disponibilizaram receberam. O cara chega na frente do mar, o mar está fechado, ele podia ter falado assim: ô fulano, dá um tiro em mim, dá uma facada em mim, que eu quero morrer, que eu não quero morrer na mão do faraó. Ou ir contra o faraó de uma vez. Ao invés disso, ele procurou quem? Deus. Ele procurou a pessoa certa, porque ele procurou Deus, Deus informou ele: ó, vai para lá, sai andando, porque o mar vai se abrir e você vai passar. E ele passou. Agora, fala a verdade. Quem estava atrás até aproveitou e passou junto, mas só quem falou com Deus foi ele. Faz diferença para você? Você é amigo do cara que ganhou o prêmio na loteria, ele até vai pagar um jantar para você, e até vai dar um tapinha nas suas costas, e talvez deixe você pular na piscina dele uma vez. Mas tem diferença entre quem ganhou na loteria e quem estava do lado, era amigo? Você acha que tem diferença? Eu acho que tem total diferença. Só se eu for muito burro para não entender isso. Porque peraí, o dinheiro é todo dele, eu dependo dele. Moisés era totalmente diferente daquele outro povo. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Agora, se eu quero sair dessa zona de conforto e entrar na intimidade com Deus, eu vou precisar parar de olhar para o problema somente e olhar para quem resolve o problema. Quem é que resolve o problema? Deus. O Senhor resolve, né? Você invoca Jesus Cristo, você clama ao Espírito Santo e Ele libera o caminho para você passar. Ele dá a visão para você entrar, Ele abre uma nova porta de emprego, Ele prospera a sua empresa, Ele dá a você amigos fiéis e não amigos infiéis, Ele muda o teu comportamento e te livra do mal. Então eu preciso sair daquela mesmice para entrar numa nova configuração da intimidade. Como ir para uma casa maior, melhor, se eu não sair da casa antiga? Já pensou nisso? O que vocês acham de mudança? Marco, o que você acha de mudança? Dá um trabalho do caramba, não dá? Não, fala a verdade. Para quem é que não dá trabalho? Você chega em casa, primeiro você tem que rever tudo que está lá dentro. E você descobre um monte de coisa que não era para estar lá dentro mais. Sim ou não? Engraçado, hoje o pessoal está meio com medo. Eu não vou aprontar com vocês, pode ir tranquilo, pode responder. Aí de repente você fala assim: separa as caixas. Aí você pega umas caixas grandes e pega lá, tinha livros. Eu peguei uma caixa grandona assim, parecia de um fogão, sabe? E coloquei os meus livros. Eu tinha na época acho que uns 300 livros, alguma coisa assim. Eu enchi até a tampa e tal, só esqueci de um detalhe, tinha que tirar do chão. Você já tentou tirar do chão uma caixa de livro mais ou menos dessa altura? Eu ajoelhei, levantei, empurrei, puxei, o negócio não ia para lado nenhum. Aí eu fui de novo lá no lugar, comprei mais umas caixas pequenas.
para tirar por parte, para poder aguentar o peso. Mas deu um trabalho, um suador lascado. Agora, veja bem, amado, isso foi ruim fazer esse trabalho? Foi. Mas depois que muda, o que você acha, Maico? Depois que a gente muda para casa nova, a gente ri sozinho, né? Ai, que coisa boa, casa nova, tudo novo. Agora pensa bem, como Deus vai te dar o novo se você não quer largar o velho? Ele quer te abençoar, mas você não quer ser abençoado. Ele quer te dar uma nova condição. Eu até brinquei um dia, eu falei, olha, quando eu comecei a ir para a igreja, a bispa pediu para os crentes lá orarem por mim no emprego, e eu perdi o emprego naquele dia. E eu fiquei muito louco, porque eu falei assim, que raio, que oração foi essa que os crentes fizeram, que eu ainda perco o emprego, Mas depois de mais ou menos 50 dias, que passou a campanha que eu fiz e tal, eu estava numa empresa nova, num cargo maior, numa posição melhor, com um salário maior, com uma comissão maior. Aí, pergunta se eu reclamei. Não reclamei. Cara, não reclamei nada, só dava glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Tá. O que aconteceu? Aconteceu exatamente que nós ficamos tão presos ao passado. Mas eu tinha 10 anos e pouco de empresa. A gente fica tão preso ao passado que não se permite receber o melhor. Não permite Deus entregar para a gente coisas que vão satisfazer melhor a vida da gente. Então está na hora da gente mudar a nossa visão. Deus tem muito mais para cada um de nós, então dê o primeiro passo. E Deus te levará a conhecer coisas muito melhores para a sua vida. Nós podemos entender que se quisermos ir mais longe, não poderemos carregar peso desnecessário, porque isso trará lentidão e com certeza nos atrasará ou paralisará. Eu não posso levar peso, coisa que não é boa, coisa que não é verdadeira, que não completa. Isso precisa sair da nossa vida. Você aceitou a Jesus? Quando você aceitou a Jesus, era o seu único e suficiente Salvador. Ele não precisa de emenda, nem de quebra-galho. Sim ou não? Não precisa. Ele é o Senhor. Então, quando eu entro nessa dimensão, eu não entro mais para pedir para Deus, porque quando a gente é não convertido, a gente pensa o quê? Que Deus é o nosso empregado, sim ou não? Ele vai me dar o que eu pedir, Ele tem que dar, porque afinal de contas Ele é Deus, e eu sou apenas um anjinho dEle, eu sou tão bonitinho, tão bacaninha, que Ele vai fazer tudo o que eu pedir para Ele. E depois, ao longo do tempo, quando a gente conhece Deus de verdade, a gente começa a aprender que nós temos que adorá-lo, e estar na dimensão dEle, não na nossa. E quando nós entendermos isso, acontece o quê? Buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Aí as coisas não vêm porque você é um pedinte, você não é um mendigo, você não está lá, ei Senhor, olha eu aqui, aumento meu salário, Deus querido, ajuda eu, não, a minha intimidade com Ele provoca situações de mudança e de transformação, aonde tudo que tentava me abater, me atrapalhar, me roubar, fazer uma coisa, será abatida pelo poder de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele já deu ordem aos seus anjos ao meu respeito. Para que ordem você acha que Ele ia dar? Para fazer um frango frito para mim? Não. Ele está na proteção, na graça, na determinação, na autoridade, no poder, na realização. Então eu agora preciso viver aquilo que é direito meu. Você já reparou que ninguém dirige o tempo todo olhando no retrovisor? A gente olha quando vai manobrar o carro, mas fora isso a gente olha para frente, porque é o lugar para onde eu quero ir. Então eu não vou ficar pegando coisas do passado, eu não vou ficar olhando para trás, eu não vou ficar tentando achar situações do passado para viver o presente. Por quê? Porque o meu projeto é viver o futuro, né? Viver o futuro. O passado serve como histórico? Sim. O presente serve como base, estabelecimento? Sim. Mas o meu projeto é o futuro, coisas melhores, coisas maiores, poder de Deus, autoridade, realização, manifestação, visão aberta para coisas novas de Deus. Então isso precisa entrar no meu coração, né? Quando olhamos para os principais personagens da Bíblia, a gente aprende muito com isso. Noé teve que abandonar o velho para viver o novo de Deus. Noé vai construir a arca, ele foi. Por isso ele teve direito a entrar aonde? Na arca.
E todo mundo morreu, mas a família dele e ele não morreu. Mas por quê? Porque ele largou o velho para viver o novo. Quando a gente fala de Abraão, é uma lembrança grata e comum, né? Deixa a sua terra, a sua parentela e vai para a terra que eu te disser. Ele foi? O que você acha? Foi ou não foi? Eu vou falar que nem um missionário fala lá. Me ajuda a pregar, poxa vida, né? Acorda. Então, ele foi. E aí ele cresceu, prosperou, enriqueceu e se tornou pai de multidões. Reconhecido como o top. Você pode falar lá com o pessoal árabe, aquele pessoal, ele reconhece, fala com o cristão, ele reconhece, fala com o judeu, reconhece. Abraão, pai, né? Aquele que conduziu todos eles. Então, está aqui. Isaac teve que abandonar o velho para chegar a Reobote. Você lembra que ele achou um poço que ele cavou? E ele disse que era um poço maravilhoso. Ele chamou de poço de águas vivas. Ou seja, onde ele estava junto anteriormente, tiraram ele de lá. Parecia que era para perda e foi para ganho. Foi para melhor. Então está na hora da gente parar de olhar para as coisas que estão ficando para trás, para gravar no nosso coração os projetos que Deus tem para nós. O que vem pela frente. Davi nos ensina que não viveremos vitória se não prosseguirmos no projeto. Davi é um cara que foi um exemplo legal para muita coisa. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando dele, mas eu vou resumir para a gente não perder muito tempo, tá bom? Davi, ele foi enviado para cuidar das ovelhas da família dele. Não era agradável. Ficar cuidando de ovelha, meu irmão, você sabe que ovelha, ela não vai no banheiro sozinha, ela não se limpa sozinha, ela não faz a comida dela, ela não sabe fazer nada. A ovelha, ela faz o que ela puder naquele lugar, você que tem que cuidar. Você leva ela até o aprisco, você leva ela até o matinho, você leva ela até a água boa, você tem que ficar levando. Então imagina que não era o que ele queria, porque cuidar de ovelhas não era o melhor serviço daquela época. E aí de repente, ele vai, faz o seu melhor, trabalha direitinho, está lá, tudo certinho, e aí um dia de repente, chamam ele, e ele falou: o que foi? Não, o Samuel, o profeta está lá em casa. E quando ele chega lá, ele vê a mesona bonitona, tudo posto, tudo arrumado, tudo certinho. A primeira coisa que você faria, qual seria? Ô pai, ô mãe, o que está acontecendo aqui? Só eu que não estava? Todo mundo aqui, só eu que não tinha sido convidado? E a verdade é essa mesmo. Só ele não tinha sido chamado. Mas ele chega lá e faz o quê? Engole o choro, guarda o orgulho e aceita. Ele vai até lá, participa. Deus fala com Samuel e Samuel manda chamá-lo. Naquele momento, Davi chega da casa e percebe que ninguém tinha se lembrado dele para o almoço com o profeta. Davi deixa para trás seus sentimentos, seu orgulho e aceita o seu chamado. Será que não está na hora de a gente tirar um pouco dessa casca da gente? Desse lado sensibilidade? Mas eu vou, de repente o irmão nem cumprimenta direito, eu vou agora querer orar com ele, eu vou querer ajudá-lo, eu vou querer participar. Querido, quebra essa barreira, tira tudo que feriu você. Tem gente que fala, né? Mas Deus não vê o meu sofrimento. Deus vê o seu sofrimento, mas você é que não vê Deus, que não consegue enxergar Deus como Deus da sua vida, para que Ele possa dar a você a resposta que você precisa. É um posicionamento certo, seu, né? Deixe para trás os sentimentos, tudo aquilo, e por estar disponível, deixando para trás seus sentimentos pessoais, Deus manda Samuel ungir Davi como futuro rei, porque ele abandonou a ideia, ele não ficou magoadinho, ele não falou assim: mas daí eu vou poder dar troco para meus irmãos me tratam aqui como menor, como, né, eu vou poder, não, ele ficou na boa, e Deus olhou para ele e viu o coração dele, esse cara está realmente aberto, preparado para ser abençoado. Davi novamente é enviado para cuidar das ovelhas. Sabe que Davi, com mais ou menos 14 anos, foi ungido, e aí ele volta para cuidar das ovelhas. Agora, fala a verdade, irmão. Alguém disse que você vai ser o bom, um grande empresário, vai ter muito dinheiro, vai estar bem e tal, e depois no final manda você cuidar das ovelhas? Você voltaria?
Se você comprar um tênis novo para o seu filho e não comprar para o outro, já dá uma confusão em casa, não dá? E o cara olha no pé do outro e fala, entendi. Ele passou por essa situação do almoço, ficou ali, os irmãos dele não davam muita bola para ele, e de repente ele recebe a unção, uma unção declarada que ele seria um futuro rei, e ele volta para cuidar das ovelhas. Ele se dispõe a fazer aquilo que os outros não gostariam de fazer, e isso é poderoso, porque Davi começa obedecendo o seu pai. A posição dele, de apesar de ter sido no meio daquela família toda, escolhido, nem o pai foi ungido, mas ele foi ungido para isso, não mudou o coração dele. Aí começa a ver a posição de humildade. Quem é você? Quem é você no meio da casa de Deus? Quem é você na presença do Senhor? Amado, você quer ver uma coisa séria? Esses trabalhos que a gente faz aqui, né? Vira e mexe a gente faz o trabalho, aí o que o pessoal faz? Quer mudar as cadeiras, porque crente é assim, né? Ele pode não ter a casa nova, mas ele muda os móveis de lugar todo dia, não é? Ele fala, pega aquele móvel, põe para cá, pega o móvel daqui, põe para lá, aquela coisa toda, né? Eu lembro quando eu casei, a bispa fazia os móveis correr pela casa, perdi meu irmão por isso. Eu tinha na época um barzinho e ele era muito pesado, eu mandei fazer do jeito que eu queria, então a madeira era uma grossura, precisava de 4 caras para levantar o barzinho. Aí meu irmão foi um dia em casa, ela falou assim, aproveita seu irmão, pega mais o fulano, vocês 3, falei, mãe, 3 é pouco ali, mas não, vai lá. Aí meu irmão foi lá, tal, não sei o que, carregamos o barzinho, colocamos do outro lado na época, tal, passa um tempinho ele volta. Ela falou, aproveitando que ele está aí, o barzinho não ficou bom lá, vamos pôr ele do outro lado. Sumiu de casa o rapaz, nunca mais voltou para me visitar, porque o pessoal é assim. Agora de repente a gente olha aqui para o Davi, e vê a situação de obediência, ele não está nem aí, peraí, isso vai machucar, vai desanimar, vai impedir, não, ele está feliz. O pai dele chega para ele, e diz para ele, vai cuidar das ovelhas, ele foi, ficou anos lá. Daí chega um dia que começa a ter uma guerra, e os 3 irmãos dele estavam na guerra, e o pai dele estava curioso, querendo saber o que estava acontecendo lá. Aí falou assim, pega esses pães aqui, pega esses queijos aqui, o pão você dá para os seus irmãos, e o queijo você dá para o capitão, para amenizar a situação, e você pergunta o que está acontecendo, e traz para a gente a informação. Ele falou, não, eu sou cuidador de ovelhas, eu sou agora o pastor das ovelhas, não vou largar nada aqui não. Falou isso? Não, ele obedeceu o pai dele, porque se o pai dele estava falando, ele estava debaixo da autoridade do pai, ele não coloca o seu orgulho em pauta, ele vai. E é interessante, porque nesse meio todo aí, um dia ele está lá cuidando das ovelhas sozinho, lá ele, um outro rapazinho, não sei o que, aparece um leão, e vai querer comer a ovelhinha dele. Logicamente ele subiu na árvore e deixou o leão comer a ovelha. Vai fazer o quê? Não deixou, brigou com o leão e acabou matando o leão. Passa um tempo, vem um tal do urso. O urso não foi avisado, ninguém colocou a plaquinha que o leão já tinha morrido, ele foi lá e também acabou morrendo. Aí você começa a ver assim, alguém que tem integridade, que se responsabiliza, que sabe que se foi dado para ele cuidar, vai estar cuidado, não vai voltar atrás. Você começa a ver comportamentos dele que vão agradando o coração de Deus. Mas será que os nossos comportamentos têm agradado o coração de Deus? Será que você é fiel, é a pessoa séria, é a pessoa responsável? E dizem, né? O pessoal de teologia diz que ele, nessa época, ele ficava sozinho falando com Deus. Olha que coisa linda. É o que Deus mais gosta quando você fala com Ele. Você tem o hábito de falar com Deus bastante assim? Está sozinho, não tem o prostrado aos teus pés tocando, não tem pastor pregando, mas você está adorando a Deus? Está falando para Ele, Senhor, te amo, o Senhor é maravilhoso, sou feliz de estar contigo, porque ele estava sozinho no meio do mato, né? No meio lá de umas ovelhas, sem saber se o lobo vinha ou não vinha, e ele estava lá convicto, estou fazendo a vontade do meu pai, estou aqui cuidando. Ele abandona a visão dele e vai obedecer o seu pai. Pega lá o pãozinho,
pega lá os queijos e desce na direção para poder ir lá perguntar para o comandante o que é que está acontecendo. E pela obediência acaba estando no lugar certo. Como Deus gosta de trabalhar conosco. Ele primeiro te dá uma orientação, vai até lá. E você nem sabe por quê, você vai. Mas quando chega lá, ele traz realização. Não foi o que eu falei para você? Pediu para orar por mim, eu perdi emprego. Confesso que aquele dia eu fiquei endemoniado. Deu trabalho, porque eu falei, que negócio é esse? Como é que pode isso? O povo diz que é de Deus, que é de Deus, que é de Deus, e eu perco o emprego, como é que funciona isso? Mas as pessoas estavam no lugar certo para fazer o que precisava, orar para me libertar. E ali começa um novo tempo, ali começa um tempo de mudança. E nós precisamos entender isso, porque talvez Deus está mandando você fazer coisas que você não gosta. Está mandando você tomar posições, intercede por fulano, você não gosta, ora por ciclano, você não gosta, pega a sua cesta básica e divide com alguém, você não gosta. Mas é nessas condições que Deus começa a mudar a tua história, porque você vai obedecendo, mas vai estar disponível no lugar certo. Ele foi até lá simplesmente para entregar o pão, o queijo e perguntar para eles, tudo bem, moçada, como é que está? Papi quer saber como é que está o negócio aí. Só isso. Ele só tinha que falar isso e vir embora. Mas bem nessa hora, sabe o que acontece? Começa a vir os filisteus, e eles estão descendo lá, porque eram 2 morros, né? Eles estão descendo lá do outro lado, e aparece um tal de um gigante Golias, e começa a gritar, a ofender o exército de Israel, a falar uma porção de coisas, e de repente ele fala, o que está acontecendo? O que é isso? E aí os soldados atrás das pedras começam a contar para ele, esse filisteu aí quer uma guerra, mas ele quer uma guerra pessoal, ele quer um cara nosso para lutar com ele, e aquele que vencer, né, o outro povo se entrega. Então é 1 a 1, não vai lutar todo mundo, mas vai acontecer isso. E quem vai? Provavelmente todo mundo falou, ninguém vai ter coragem de ir. Quem tinha que ir não ia, o rei também não ia, ninguém ia, e ele ficou o quê? Sentindo aquilo arder dentro do coração dele, porque quando você está no centro da vontade de Deus, o seu coração arde. Quando você está dentro da vontade de Deus, você começa a sentir uns negócios diferentes. Tem gente que sente arrepio, tem gente que sente aquele calorzão, tem gente que sente, sabe, eu não posso ficar calado, eu preciso ir lá, preciso falar, eu tenho que orar por essa pessoa, eu tenho que arrumar um jeito de dar a cesta básica lá, eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que apoiar, alguma coisa ele tem que fazer. E ele sentiu isso, e ele começou a perguntar. E aí falaram para ele, o cara que ganhar desse gigantão aí, ele vai ficar com a filha do rei, ele não vai pagar mais imposto, ele vai ficar assim, assim, assim. Tudo isso para ele era bacana, mas o que estava mexendo com o coração dele é que aquele homem estava desrespeitando a Deus. Aí é um passo acima, é um nível acima. Mexeu com ele, tocou nele. E aí você começa a entender, olha o que fala aqui em 1 Samuel 17, 23. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, falou conforme aquelas palavras a Davi, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam, os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Você percebe? Ele não ficou invocado com Golias, porque Golias queria lutar. Ele ficou nervoso, porque esse incircunciso, ou seja, que não tinha parte com Deus, estava afrontando o exército de Deus. E aí que ele pegou, 26, e ouvindo, 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira Eliabe contra Davi, e disse, por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja.
31, e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens lá pulei já vários versículos, estou no 45 horas. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. Sucedeu que, levantando-se filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. Feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa, caiu sobre o seu rosto em terra. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, tirou-lhe da bainha, matou e cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. A gente olha para isso e fala assim: ele começou uma guerra sem pensar no tamanho da guerra que ele entrou. Ele nem pensou no tamanho da guerra que ele estava entrando, porque ele tomou como base honrar a Deus. E quando a gente fala buscar a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, foi nesse caminho que ele, sem pensar, entrou. Ele falou: peraí, quem é esse incircunciso, esse homem que não tem parte com Deus, para vir afrontar o exército de Deus? E ele não olha para o tamanho. Ele vai falar com Saul, porque mandou chamar ele. Ele foi lá. Saul quis fazer o quê? Colocar a armadura dele no rapaz. Só que a armadura de Saul era muito maior, ia travar ele. E ele percebe: não é esta cobertura que eu preciso, não é essa cobertura que vai me dar a vitória, não é essa cobertura que vai me fazer ser vencedor. Então ele tira tudo, volta a ficar só com a roupa normal dele, pega lá 5 pedras, coloca no alforje e vai para a guerra. Talvez, se a gente olhasse para isso naturalmente, diria: que loucura é essa? Mas é aí que Deus quer mostrar para você que você precisa deixar o velho para viver o novo. Ele não estava indo lá simplesmente para ver quem era mais forte. Ele estava indo lá para uma guerra. Ele estava indo lá para uma realização. E Deus sabe a tua necessidade e conhece o teu coração. Ele sabe quando você está indo por orgulho, quando você está indo porque acredita que merece coisas melhores, ou quando você está indo porque você quer honrar o nome dele. Ele sabe disso. Por isso Davi não precisou ir contar toda a história para Deus. Ele simplesmente se preparou, foi à peleja, chegou lá, diz que, aqui fala que ele viu o gigante viu ele e foi na direção dele, e ao invés dele parar, esperar, fazer mira, pontaria, ele fez o quê? Saiu correndo na direção do gigante. Ele saiu correndo na direção do problema. Qual é o tamanho do seu problema? Não importa, não fuja dele. Deus quer dar a vitória na sua mão. Ele quer uma mudança de estrutura para você. Ele era o cara que cuidava do quê? Ovelhas. Ele era um rapaz franzino, ele era um cara que ficava longe, mas agora apareceu uma oportunidade, diga oportunidade, e ele não se esquivou, ele não se encolheu, na oportunidade, ele correu na direção dela. Você percebe que quando alguém quer uma mudança, ele não pode se esconder, ele não pode correr, ele não pode fugir, mas ele tem que correr para sobre essa mudança, na direção dessa mudança, porque é Deus que vai dar a vitória para ele. O nosso maior mal é porque a nossa confiança está em nós mesmos.
A gente olha para nós mesmos e achamos que a gente é sábio, que a gente é estudado, que a gente tem saúde, que a gente é isso, que a gente é aquilo. E quando a gente vai na visão de Deus, tudo isso não vale nada. É diferente. A tua dependência de Deus precisa da presença de Deus. E o que traz a presença de Deus é você buscar por Ele, andar debaixo da palavra dEle, segundo a vontade dEle. Ele estava lá, o pai dele pediu para ele ir, ele obedeceu à voz do seu pai. Ele honrou o seu pai, porque ele obedeceu. Ele não ficou discutindo. E a palavra de Deus diz isso, que nós deveremos honrar o nosso pai, para que se prolongue os nossos dias de vida. Mas espera aí, ele foi ungido na cabeça para ser o quê? E agora, e se ele morre? Porque ele saiu para uma luta que era uma luta desproporcional. Palavras de hoje, desproporcional. Um era gigante, o outro era um tampinha. Um era treinado desde a juventude, o outro estava com uma pedra na funda. Desproporcional. E aí? Ele tinha uma proposta, você vai ser rei. Mas ele podia ter acabado ali já morto. Só que de repente, quem ungiu ele foi Deus. A unção que foi sobre a cabeça dele foi de Deus. E ele estava indo debaixo da palavra de Deus, na obediência ao seu pai. Então o que é que poderia pará-lo ou atrapalhá-lo, se ele estava fazendo exatamente aquilo que a palavra de Deus diz para que a gente faça? Nada. Nada poderia atrapalhá-lo, nada poderia bloqueá-lo, nada poderia roubá-lo, nada poderia impedi-lo. Comece a entender o que Deus tem com você. Comece a entender que coisas antigas, coisas velhas não podem te segurar. Ele não olhou e falou assim: vai ter uma guerra lá, eu quero que os meus irmãos se deem mal, porque eles são mal comigo, então que eles se deem mal. Você viu que o irmão dele falou para ele: onde você deixou as poucas ovelhas? Foi querer ainda desacreditar dele. Ele não poderia ter ido embora? Pô, você está acreditando? Eu vou embora. Não. Propósito, objetivo, destino, realização. O que é que está no seu coração aí? Você tem algum propósito no seu coração? Ou você é aqueles membros de banco que chega na igreja, coloca o bumbum no assento e relaxa, e fica lá, nem presta atenção na palavra para não ter muito desgaste. A verdade é que o que você recebe é para você colocar em prática, para que venha o novo de Deus para a sua vida. Caso contrário, nada vai acontecer. Você vai ficar aqui horas e vai passar o tempo, e daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, você vai continuar a ser apenas um membro da igreja, mas nada. Não vai ser um cristão, não vai ser alguém que tem testemunhos de realização, não vai ser alguém que vive o poder de Deus, que está debaixo de uma grande manifestação. Você pode não ser pastor, não precisa, mas você pode ser um empresário que deu certo e que tem um testemunho para livrar e levantar muitas pessoas. Você pode ser aquela pessoa que faz visita nas casas, ora pelas pessoas e as portas se abrem e a prosperidade chega. Você pode ser aquela pessoa que está à disposição aí para receber as pessoas quando estão angustiadas, oprimidas, para fazer grandes coisas. Você pode ser aquela pessoa que vai ajudar na manutenção da igreja, na limpeza da igreja, sei lá, você pode ser qualquer coisa, mas você tem que ser debaixo da palavra de Deus. Não é de qualquer jeito. Não é. Algo precisa mudar no nosso coração. Porque nós não aprendemos, né? Nós não aprendemos muitas vezes um pequeno detalhe: se é de Deus que vem a bênção, eu preciso estar com Deus. Se é de Deus, como é que eu vou procurar outro caminho que não seja Ele? Como é que eu vou procurar outra maneira que não seja Ele, se vem dele? A fonte é Ele. Então eu preciso voltar. Talvez os irmãos de Davi, né, depois que o fato aconteceu, que Davi foi lá, né, deu a pedrada, o cara caiu, ele foi lá, pegou a espada do Golias, tirou da bainha dele e cortou a cabeça do Golias. Aí o pessoal lá em volta deve ter falado assim: puxa, é fácil. Assim até eu, né? Assim até eu pensei que era para lutar de lance e espada. Eu pensei, não tem nada, nenhuma norma de procedimento que tinha que ser com lance e espada. Era para ele derrubar o gigante, tinha que matar o gigante, era essa a proposta. Mas é assim na vida da gente, né? Não quiseram abrir mão da segurança deles, não desejaram honrar a Deus, não se moveram na direção certa. E muitas vezes vai acontecer isso com você.
Você vai receber vitórias porque você está abandonando o velho para viver o novo, e as pessoas vão julgar você. Ah, sim, é fácil, eu também faria. Poxa vida, agora ele foi lá, fez uma campanha e abriu as portas e ele começou a prosperar. Ah, desse jeito, até eu. Mas por que não fazem? Por que não abre mão da segurança? Por que não abre mão, né, do seu comportamento pessoal para desejar honrar a Deus? Quantas vezes nós vimos pessoas que prosperaram, que venceram, que fizeram coisas tremendas, e nós mesmos dissemos, parece ter sido tão fácil, mas nós não nos movemos para fazer o mesmo. Periodicamente acontece alguma coisa assim, né? O pessoal comenta de alguém que cresceu, que prosperou, que montou alguma coisa, e aí as pessoas falam assim, mas assim até eu. Alguém orou e o milagre aconteceu. Alguém vendeu água no farol, lembra, já passou na televisão aí, o cara vendeu água no farol e ficou rico, e foi dar curso lá em Miami, lá não sei aonde. Alguém catou latinha e se tornou um grande empresário. Alguém montou uma empresa independente do ramo, começou apertado, pequeno, mas venceu. Alguém até ficou sem comer e hoje é muito rico. Já viram esses testemunhos? Aí o cara fala, por que eu não fui vender doce lá não sei aonde, que o cara vendeu e ficou rico? Por que eu não vendi água no farol com gravatinha e eu também ficava rico? Porque, amado, Deus dá ideias. Deus, quando você está procurando por Ele, Ele está respondendo para você, Ele está falando com você. E nós, quando olhamos alguém que fez, ao invés de nós ficarmos olhando para lá com aquela carinha de bobo, nós deveríamos falar, Senhor, me dá uma estratégia também, abre para mim também um caminho novo, me dá o discernimento para que eu consiga alcançar o objetivo, para que eu consiga ir além. E a gente já viu isso muito, mas pouca gente quer se mover. Essas pessoas deixaram para trás o seu orgulho, deixaram para trás a sua fome, deixaram para trás o seu medo, deixaram as suas dúvidas, deixaram as suas necessidades, as palavras lançadas contra a visão daquilo que ele estava fazendo, né? Tudo isso para dar espaço para uma grande vitória, para uma grande realização. Tem que deixar coisas para trás, para que Deus abra caminhos novos para você. Tem gente que não percebe, as coisas vão, aí estão lá, de repente começa a descer, e ele continua se segurando naquilo, e vai descendo até cair. Aí ele fala assim, puxa vida, se eu tivesse feito isso naquela época, comece a falar com Deus, comece a buscar do Senhor a sabedoria. O Espírito Santo é o Espírito de sabedoria que foi colocado por Deus na terra para nos ajudar e nos abençoar. É o Espírito Consolador que está perto de você para te dar apoio naquilo que você precisa. Mas será que eu estou buscando o Espírito Santo? Tudo isso para dar espaço para uma grande vitória, uma grande realização. Se nós olhássemos para Davi como um homem segundo o coração de Deus, a gente já começaria a entender assim, não é mais a vontade humana, ele abriu mão da sua vontade para fazer as coisas que agradavam o coração de Deus. Já muda a configuração, como um líder que entrou na caverna de Adulão e transformou a vida de 400 homens. Quantos homens? 1 Samuel 22:2 fala assim, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Meu irmão, cuidar de 10 é difícil, a pessoa cuidar de 400, e não é 400 cara legal, 400 bombadão, 400 que estão aí com as ideias mais fantásticas do mundo, não, ele fala aqui, em aperto, endividado e de espírito desgostoso, quer dizer, está todo mundo, linguagem de hoje, down, abatido, desanimado, precisando mais de um psiquiatra do que de aquela coisa assim. Só que daí chega quem? Davi, entra lá, começa a conversar com eles, vai dando direção para eles, e quando ele vai ter uma peleja com os filisteus, Davi leva eles como seu exército. Você teria coragem de montar uma equipe de trabalho só com gente assim, em aperto, endividado, com espírito desgostoso?
Essa vai ser sua equipe nova. Vai lá, monta a equipe de vendas, monta produção, monta lá uma equipe forte, só sem gente com problema, pessoal, aqueles assim, ó dia, ó noite, isso não vai dar certo, não vamos não, a gente vai tudo morrer, ninguém vai vencer, não vai ter dinheiro para comida, não vai ter dinheiro. Você levaria esse povo com você? Se Deus falar com você, leva, pode levar que está garantido. A unção que estava sobre a vida de Davi, não era a unção da derrota, era a determinação da vitória. Por isso, quando ele entra lá, ele começa a falar com eles e dá direção. E quando ele sai de lá e vai, né, para essa peleja, para essa guerra, o que acontece? Ele entra lá com 400 homens e sai com 600 homens. Uau! Como pode isso? Ele foi para a guerra com 400 e ainda ali não morreu os dele, ainda trouxe gente que estava lá. Porque ninguém gosta de andar com gente derrotada. Ninguém gosta de andar com gente que vive das coisas passadas. Todo mundo gosta de andar com gente que está falando do futuro, que está falando da novidade de vida, que está falando da realização, que está falando das propostas que virão, que está falando daquilo que vai dar certo, que está olhando agora com os olhos de Deus e não com os olhos do mundo. Quando você olha com os olhos do mundo, fala a verdade, meu irmão, olha aí para fora, vale a pena? Você fala, esse negócio vai dar errado, vai cair, não vai dar certo, a coisa vai ser pior. Mas quando a gente olha com os olhos de Deus, Ele pega o nada e transforma em tudo. Ele pega o caído e habilita ele e coloca ele em pé. Ele faz coisas que são desproporcionais ao nosso entendimento. Por isso eu quero andar com Ele, eu quero andar debaixo da palavra dEle, eu quero ver o que Ele tem para acrescentar sobre a nossa vida. A gente pode entender, né, que Davi, apesar de ter formado o exército e tal, ele continuou sendo perseguido por Saul. E é interessante, ele foi perseguido pelo rei Saul, que queria matá-lo, não queria prender, ele queria matá-lo. Mas ele não ousou tocar em Saul. Ele teve Saul dentro da caverna, Saul lá de bobeira, e ele de repente poderia ter matado Saul. Ele matou? Lá fora os soldados dele falaram, eles estão todos dormindo, se o Senhor me permitir, eu vou lá agora e cravo a lança nele. Ele permitiu? Mas por quê? Porque ele estava debaixo dos princípios de Deus. A única coisa que você não vai poder deixar para trás, que você não vai poder jogar fora, são os princípios de Deus. Eles são a sustentação da sua vida, eles são a base da sua realização, eles são a destinação do poder que Deus tem para colocar sobre os teus ombros, sobre a tua vida, sobre aquilo que você vai fazer, né? Ele foi para a guerra contra os filisteus com o exército e venceu e levou mais gente com ele, lutou para salvar o povo de Keila contra os filisteus. E depois, quando ele vai orar, ele fala, Deus, eu vim aqui, salvei essa cidade de Keila, Saul está vindo aí, eles vão me entregar para Saul? O que Deus fala? Yes, corre porque o bicho vai pegar. Como é que pode? Eu salvei essa cidade. Pois é, mas sai agora. Ele sai e Saul não consegue encontrá-lo. Quando você entrar na dimensão de Deus, você vai jogar fora tudo que não te serve, mas vai se acrescentar mais e mais da presença de Deus. Porque quando nós olhamos para isso, a gente começa a entender que Deus queria que ele tirasse os hábitos antigos para fortalecê-lo nos novos hábitos, no novo projeto, na nova intimidade. Por isso, quando ele ia para a guerra, ele perguntava para Deus, Senhor, eu devo ir? E Deus falava para ele assim, pode ir. Aí quando ele falava, pode ir, ele fazia a segunda pergunta, mas eu vou vencer? Por quê? São duas perguntas diferentes, pode ir e vencer. E nós estamos precisando aprender a lidar com esse tipo de situação. Nós estamos precisando aprender, Senhor, é para agora, me desfaço disso agora, eu mudo essa história agora, o que eu vou fazer? Para quê? Para ter as informações para o tempo certo, para a realização que terá que acontecer. E nós muitas vezes só queremos as coisas assim, rápidas, né? O tal do fast food, eu vou ou não vou? Eu compro ou não compro? Não compro, então eu não quero nunca mais isso. Então calma, não compra agora,
Você vai comprar mais ali na frente, calma. No tempo certo, o preço ainda vai abaixar. No tempo certo, mas eu queria o carro assim, assim, assim. Não é este, mas tem um preparado para você, está mais adiante. E eu preciso estar preparado para quê? Para tirar o meu orgulho, para tirar as minhas manias, meus hábitos errados, esse lado de ser, mimadinho, precisa acabar. Agora Deus falou que não, então vai cair tudo, vai não sei o que. Calma, filho, Deus tem o controle de todas as coisas, nada vai se perder, só que no tempo certo você vai realizar. Então eu preciso mudar a minha convicção para alcançar essa situação. Podemos resumir os oponentes, os comportamentos de Davi, quais são os comportamentos de Davi? Obediente aos princípios de Deus, pronto a honrar a Deus, determinado para não se prender no passado, confiante pela fé nas promessas de Deus, humilde para não se prender ao orgulho, disposto a cuidar do povo de Deus. Eu vou ler de novo para você, resumir os comportamentos de Davi. Primeiro, obediente aos princípios de Deus, pronto para honrar determinado para não se prender ao passado, confiante pela fé nas promessas de Deus, humilde para não se prender ao orgulho. Amado, um dos maiores inimigos do ser humano chama-se orgulho. Ele começa, pode ver, a pessoa não tem nada, um amor de pessoa, começa a ter muita coisa, já começa a achar, ele até esquece que ele tem que orar, ele até esquece que ele tem que estar lá. Quando eu lembro de um rapaz que ele vinha na igreja, e ele tinha 3 filhos, e ele vinha de longe, mas ele não tinha dinheiro, ele estava desempregado, então ele trazia um filho no ombro, outro de mão dada, a mulher segurando a mão do outro, e ele andava que nem um camelo, longemente de pá. Aí ele conseguiu um trabalho, comprou um carro, aí melhorou mais, a coisa quase impossível era ver ele chegar no culto no horário, não conseguia chegar no horário. Você sabe, eu faço tantas coisas, trabalho muito, corro muito, passou um tempo, perdeu o emprego. Aí falou assim: você não sabe quem é o Senhor da sua vida? Você não entendeu quem é o Deus da sua vida? Você não entendeu que nós podemos muitas coisas, mas nós não podemos tirar a mão ou distanciar do cuidado de Deus, porque o inimigo está aí às portas sempre. Isso é muito importante. Humilde para não se perder no orgulho, disposto a cuidar do povo de... Está disposto a cuidar do povo de Deus? Não, o povo de Deus não é o seu filho não, tá? É porque tem gente que fala assim: está disposto a cuidar do povo de Deus, mas eu cuido da minha mulher e do meu filho. Esse é o povo seu, também é de Deus como segundo item, mas é aquele que está na sua casa, você é zelador. Agora, cuidar do povo de Deus é amar o próximo como... Você tem que estar disposto a falar com as pessoas, a orar pelas pessoas, a ajudar financeiramente se puder, a ficar realmente pronto para ter intimidade com Deus. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando você ajuda alguém que é dele, ou alguém que vem a ser dele, que vai passar a ser dele. Ele gosta disso. Então, se você quiser fazer uma boa oração, faça uma oração de intercessão, sabe? Ore por alguém, ore por uma situação, abençoe pessoas, e Deus vai se alegrar com você e vai te responder poderosamente. É bem verdade que Davi abriu mão do seu passado, fez isto e recebeu uma nova vida bem melhor. O que ele era no começo? Cuidador de ovelhas. O que ele é no final? Rei. O próprio filho dele, Salomão, quando chegou aquele momento de transicionar, que o reinado ia passar para Salomão, o maior medo de Salomão, sabe qual era? Meu pai era um soldado, era um guerreiro, ele não perdia batalhas, e eu, como é que vai ser agora? E Deus mostrou para ele: você não precisa guerrear, você vai ser um líder nato, um líder por instrução, vai se tornar rico, vai ter dinheiro, Aí nós percebemos o quê? Se você estiver com Deus e não for bom de guerra, você vence. Se você for bom de guerra, você vence também. Não importa como seja, importa quem você é na presença de Deus, né? Tornou-se um líder de respeito, mesmo antes de se tornar rei. Antes de chegar a ser rei,
o pessoal já respeitava Davi, né? Ele foi lá e matou o gigante, já começou por ali. As pessoas cantavam: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Já começavam a cantar coisas para ele que estava acima do entendimento dele. Estabeleceu os valentes de Davi, aqueles soldados fiéis que iam para a batalha e mataram os outros 4 gigantes, né? Fez coisas tremendas. Venceu guerras que nem eram suas para proteger o povo, coisas que não eram dele. Ele foi lá lutar contra os filisteus várias vezes. O próprio príncipe Jonatas, filho de Saul, declarou que abriria mão da sua posição para Davi reinar. O filho do rei chegou a declarar que, se precisasse, deu para ele a capa, deu para ele a cinta, deu para ele as coisas dele e falou: se for o caso, eu prefiro que você reine do que eu. Olha a posição, né? Foi levantado rei de Judá, depois ele foi levantado rei de todo Israel, respeitado por seus inimigos. Os inimigos tinham medo dele. Mas ele não era mais aquele rapaz das ovelhas, ele não era mais aquele rapaz que ficava perto do pai dele. Ele teve que abrir mão de uma porção de coisas para chegar a ser rei, a estabelecer. E aí a gente começa a ver que um dia houve uma palavra profética, houve um derramar do azeite sobre a cabeça dele. Ele tinha tudo para alcançar esse objetivo, mas dependia dele chegar a esse objetivo, essa continuidade. E nós muitas vezes estamos perdendo a nossa chance, porque a gente não está entendendo. A gente está, eu era, quando eu me converti, eu era o cara da oração. Quando eu ia orar, eu expulsava demônio, eu fazia isso, eu era um cara que gostava de ofertar, de ajudar as pessoas, e hoje? Hoje é meio complicado, né? Sabe como é que é? As pessoas podem olhar com olhos de inveja, sabe, tem pessoas que não sei se vale a pena, porque eu não sei se ele vai se converter mesmo, eu não sei se ele é bom, se ele é mau. Espera aí, o que mudou? Deus não mudou. Quem mudou foi a pessoa, quem mudou fomos nós. Quando nós perdemos a visão, o Davi não perdeu a visão em tempo algum. Ele abriu a visão da humildade e seguiu aquele trajeto para poder alcançar o objetivo que Deus tinha dado a ele. Davi teve que abrir mão de muitas coisas da sua vida para tomar posse de coisas muito maiores. Será que está pronto para abrir mão de coisas menores para chegar nas maiores? É tempo de você prestar atenção na sua vida e ver quantas coisas ainda te prendem ao passado, não permitindo que você cresça e se dirija para as promessas de Deus que te pertencem, que só dependerá de você tomar posse delas. Diga: só depende de mim tomar posse das promessas de Deus. Eu vou ter que abandonar o velho para viver o novo. Eu preciso entender isso. Pergunta para a sua pessoa aí do lado: você está pronto para abandonar o velho? Para largar os hábitos errados, antigos? Porque muitas coisas a gente adquire pelo caminho, e tem hora que a gente precisa soltar, abandonar, deixar de lado, assumir, tomar posse de uma novidade de vida. Deus quer mudar a tua estrutura. Deus quer abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Depende de você. Não é por força nem por imposição. É porque você crê. É porque você se dispõe. E Deus está querendo encontrar esses adoradores. Tem adorador de Deus aí? Se você crê nisso, o primeiro passo é repassar a tua vida. É tirar essa área de orgulho. É colocar a confiança em Deus. Acreditar que se Ele é por você, quem será contra você? Tem uma palavra profética sobre a sua cabeça e não vai sair daí se você não quiser.